Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Vamos falar sobre organização e hábitos emagrecedores. No nosso último encontro, eu falei sobre motivação e eu expliquei para vocês que motivação não é você se manter eufórico ou empolgada, e sim ter um motivo muito claro para a sua ação. Entender o porquê que você vai estar executando aquelas tarefas que vão te auxiliar ali no processo de emagrecimento. E para quem não me conhece, eu sou Lívia Vieira, nutricionista pós-graduada em comportamento alimentar, especialista em emagrecimento e obesidade, e através dos meus métodos eu já mudei a vida de milhares de pacientes. Vamos então entender um pouquinho de como ter hábitos e organização vai influenciar no seu processo de emagrecimento. E o que eu mais vejo em consultório são as meninas perdendo muito tempo no telefone, vendo bobeira, às vezes até mesmo na televisão, quando poderia estar fazendo outras coisas. E ter muitas tarefas urgentes no dia para resolver, coisas que deixam ansiosas, estressadas, que vão fazer abrir mão de ter que ir treinar ou fazer a dieta. Pensa que a sua rotina funciona como uma engrenagem. Então, todas as peças precisam estar bem encaixadas e funcionar em sinergia para que tudo corra corretamente. E uma das coisas principais que você vai ter que ter em mente para conseguir realizar suas atividades do processo de emagrecimento é você saber que horas você vai no supermercado, que horas você vai cozinhar, quando você vai praticar atividade física. Tudo isso bem estabelecido vai auxiliar para que você consiga seguir as coisas planejadas. Para essas ações acontecerem, o restante da sua rotina tem que estar bem organizada. Senão, o primeiro compromisso que você tiver que entregar, que não foi entregue a tempo, você não vai fazer essas outras coisas. Então, é bem importante também que a alimentação saudável, o exercício físico seja uma prioridade para você, que você leve aquilo como seriedade, porque a sua autoestima e a sua saúde estão em jogo. Então aquilo ali tem que ser tão importante para você quanto o seu trabalho é. Por exemplo, você não pode simplesmente acordar um dia e dizer que não quer ir trabalhar porque está cansada, porque você não está afim de ir. A dieta e o treino precisam ser tratadas da mesma maneira, como obrigações do seu dia que você tem que fazer todos os dias e não pode abrir mão delas. Mas, como eu falei anteriormente, para isso funcionar, todos os seus outros compromissos precisam estar em sinergia, com aquela engrenagem funcionando. Porque senão, provavelmente, você vai gerar uma sobrecarga na sua agenda e não vai conseguir executar tudo que você gostaria. Que nos leva para a matriz de Eichhower. Perceba que todas as suas tarefas, elas vão ser agendadas, então você vai ter um tempo para executar elas, vão ter tarefas que você vai precisar de fazer agora, outras que dá para você eliminar e outras que dá para você delegar. Quando nós temos tarefas agendadas e procrastinamos muito elas vão se tornar urgências. E a partir do momento que você tem muitas urgências no seu dia a dia, você vai ficar estressado, você vai ficar ansioso, o seu apetite por comida vai aumentar, você não vai na academia porque você tem que entregar um relatório. Então, tudo isso vem para atrapalhar a sua dieta. E o que você deve fazer nesses casos? Eu recomendo que você tenha organização. Então, você passar a ter agenda vai te ajudar muito. Então, você tem que anotar todos os seus compromissos, com dia que será feitas as tarefas, prazo de entrega, nível de urgência e o mais importante, automonitoramento. Porque não adianta nada você escrever as coisas na agenda e não olhar o que você tem que fazer. Então, essa vai ser a nossa segunda tarefa. Vai ser importante que você aplique isso em casa todos os dias da semana, que você esteja conferindo sua agenda e que, por exemplo, você tire um dia da semana para estar vendo tudo que você tem que executar. Então você vai anotar desde as tarefas mais simples até as tarefas mais complicadas. Vai anotar que horas você vai ter que trabalhar, que horas você vai na academia, que horas você tem que levar seu filho na escola, quando que você tem que entregar suas tarefas do trabalho, quando que você vai no supermercado, que dia você vai arrumar a casa. Tudo isso tem que estar na sua agenda. E lembre-se, não deixe os seus compromissos se tornarem urgências. Isso só vai gerar sobrecarga na sua rotina.
E a partir disso, gente, é de extrema importância que tenha um automonitoramento, que você se cobre de estar executando aquela tarefa, que você se sinta tão culpado de não fazer aquilo no dia, tá? E lembra quando você era novinho, que sua mãe ficava lá te cobrando para você fazer as coisas? Hoje em dia, acredito que talvez você não tenha sua mãe te cobrando em casa. Então, quem vai ter que fazer essa cobrança é você. Se cobre, se organiza e execute. E, por exemplo, quando entramos com um novo hábito de organizar a agenda, por exemplo, de cara talvez a gente não consiga executar tudo, porque aquilo ali é uma novidade, você está se adaptando. Então, dê tempo ao tempo, perceba que aquilo vai ser um processo de adaptação e quanto mais você praticar o hábito de criar agenda, de seguir agenda, melhor você vai se tornar naquilo. Então, de primeira, não tem problema se, por exemplo, hoje, segunda-feira, não consegui ir no supermercado, tudo bem. Amanhã, então, eu posso ir? Você vai realocar os seus compromissos. Mas lembre-se, coloque nível de prioridade, nível de importância. Quais tarefas no dia você vai executar primeiro? Quais você vai executar mais tarde? Porque tem uma coisa que se chama procrastinação ativa. Você faz tudo o que tem que fazer e não faz aquela tarefa mais difícil. Então você adia ela, adia para o dia seguinte, adia para a semana que vem. E quando você vê, você está atolado em um monte de tarefas que você não realizou. Então, estabeleça um prazo, cumpra o prazo, se não der, realoque, mas não fique procrastinando aquilo, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre hábitos. A gente tem esse modelo transteórico com 6 passos para a criação de um hábito. Primeiro, temos a pré-contemplação, onde a pessoa nem percebeu ainda que aquele comportamento pode ser disfuncional, como, por exemplo, exagerar muito na comida. Ela não percebeu que aquilo é um problema na vida dela. Que nos leva para o segundo estágio de contemplação, quando ela começa a se questionar se aquela ação pode ser prejudicial. E ela começa a analisar os prós e os contras. Será que aquilo está me prejudicando? Será que eu busco a ajuda de um nutricionista para me auxiliar? E é aí que entra a virada de chave, onde você começa a iniciar uma mudança. Que nos leva então para o período de preparação. Aqui começa o plano de ação, onde você busca ajuda para executar o que deve ser feito. O que nos leva para a ação. Aqui você já se preparou, já sabe o que deve ser feito, então você começa a colocar em prática. Então, por exemplo, você já foi no nutricionista, você recebeu o plano alimentar, recebeu as orientações, agora você coloca em prática. Por exemplo, aqui, essa aula de emagrecimento. Vocês estarem assistindo a aula é uma preparação para você começar a agir. Então, depois que a gente finalizar nossas 5 aulas, você vai pegar tudo que a gente aprendeu, tudo que vocês aprenderam e colocar em ação. E lembre-se, já dá para começar a colocar em ação hoje mesmo. Que nos leva para a manutenção. Aqui é um dos estágios mais importantes, porque a empolgação começa a diminuir, então começa a procrastinação a aparecer. E por isso que é sempre interessante você traçar metas realistas, metas de curto e longo prazo, com início, meio e fim, para que você consiga iniciar uma atividade, concluir ela e iniciar outra, tá? Então, por exemplo, quero perder 3 quilos. Então, você vai fazer a preparação, vai fazer a ação e a partir do momento que você atingir essa meta, você tem que fazer a manutenção dela, ou seja, criar uma nova meta, para que você não desista e retorne aos hábitos antigos. Exemplo, perdi os 3 quilos e agora que eu estou satisfeita, eu vou jogar tudo pro ar e retornar ao que eu estava fazendo antes. E olha só, a partir do momento que você volta aos hábitos antigos, o peso vai voltar a se acumular. Então, quando você atingir o seu objetivo, você precisa de criar outro para que você consiga manter algo a longo prazo. E por último, entramos na recaída. Ela vai acontecer com todo mundo. Presta atenção aqui. Então, não ache que porque você errou na dieta, porque você viajou e falhou, que isso é um grande problema na sua vida. Não, isso é esperado que vai acontecer, mas o que você tem que fazer? Ter o automonitoramento. Você perceber que a sua rotina saiu dos eixos. Porque você percebendo, entendendo por que aquilo aconteceu,
você entra para manutenção de novo, você estabelece uma nova meta para você sair da recaída. Então isso é de extrema importância, você estar prestando bastante atenção no que você come, se você está deixando de treinar, se a frequência do treino diminuiu, se a quantidade de porcaria que você está comendo aumentou. É muito importante que vocês se observem, para que vocês sempre estejam na parte da manutenção e da ação, sempre um ciclo. Então, galera, se cobrem, se monitorem, saibam que vai existir altos e baixos e tá tudo bem. O importante é você retornar o mais rápido possível. Como, por exemplo, no final de semana, que a galera costuma errar um pouquinho. Saiu da dieta, volta na refeição seguinte. Não use aquela frase: ah, já que eu comi uma pizza, agora eu posso pedir um açaí, na semana que vem, no dia seguinte vou tomar sorvete, vou comer em restaurante. Não, gente, vamos com calma. Saiu da dieta, volta na próxima refeição, beleza? E lembre-se, persista no processo. Quanto mais você pratica, melhor você se torna. E por fim, finalizamos aqui nossa aula de hábitos e organização no processo de emagrecimento. No nosso próximo módulo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o sono, como isso influencia no seu apetite e na sua tomada de decisões. O sono é tão importante quanto uma dietinha calculada na sua mão, tá? E então, finalizamos por aqui. Se vocês quiserem me achar no Instagram, é só apontar o telefone para o QR Code. E para agendamento de consulta, só mandar uma mensagem aqui no número do consultório. Se ficou alguma dúvida, se ficou com alguma dificuldade, comenta aqui no vídeo que eu vou te responder. Então, tchau, tchau, galera!